Shalom Braha, eu sou Nelson Horta e este é o canal Torá Be'amus. Para você que não nos conhece, é um canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo para leigo, buscando entender e aprofundar um pouco mais, nesse livro maravilhoso que gerou vida para tudo. Através dessas palavras, todo mundo foi criado. Nós estamos estudando a segunda paraxá do ciclo do ano 5783 da criação do homem, que é a paraxá de Noah ou de Noé, que é Gênesis 6, 9 até 11, 32. E a Haftará, ou seja, a leitura complementar, é Isaías 54, 1 até 55, 5, nos dois ritos, tanto o rito Sefaradi quanto no rito Askenazi. Que o Eterno nos ajude a continuar aquilo que nós começamos na Paraxá de Bereshit, a entender o que nós fazemos e por que nós fazemos e aonde nós vamos, dependendo daquilo que nós fazemos. A Paraxá começa assim, vamos ler em hebraico primeiro, essa primeira parte, falando assim: Ele Toledot Noah. Essas são as gerações de Noé. Noah ish sadik tamin Hayá Bedorotaim et a Elohim. Até a lei de Noah. Essas são as gerações de Noah. Noah foi um homem justo. Ish Sadik, perfeito. Tamim, perfeito. Hayá, nas suas vidas, que aqui já não estamos falando de geração, nós estamos falando de vidas. Com Deus andou Noah. Interessante que aqui fala a palavra Elohim, a mesma palavra, ou seja, o mesmo nome de Deus que é dado lá em Bereshit. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, bara, ex nihilo, como nós falamos. E Noah andava com esse atributo de Deus, ou seja, o Deus que criou todas as coisas, Deus que se esconde dentro dessa natureza. Como nós explicamos na paraxá anterior, falando que a palavra Elohim, ou seja, o nome de Deus, Elohim ou Eloquim, tem a mesma guimátria da palavra Hateva. Hateva é natureza. E Tevá é a arca. Então, a palavra natureza é o mesmo conjunto de a arca. E Hateva também é palavra no hebraico antigo. Como Elohim é a palavra referente a Gevurah, ou seja, a restrição, dentro dos atributos divinos, Chormah, Binah, Dat, Hesed, Gevurah e Tiferet, ou seja, sabedoria, inteligência e entendimento. Depois nós temos a bondade, a restrição, Gevurah, ou seja, o saber dizer não. Depois Tiferet, que é a beleza, que é o equilíbrio da unção dessas duas coisas. A bondade e o poder, a força, a restrição, gera o equilíbrio. Então nós estamos aqui num momento da criação em que o homem foi dado o poder de lassot, ou seja, de criar, mas em cima daquilo que já existe. Tudo que o homem faz, ele faz. Até a palavra criar para nós, ela não tem muito sentido. Eu pego muitas informações, eu como arquiteto, por exemplo, eu pego muitas informações, a necessidade do meu cliente ou da comunidade, e pego as informações técnicas, aquilo que eu tenho disponível para poder projetar e, entre aspas, crio um projeto. Na verdade, eu estou transformando uma interpretação minha do meio. Posso acertar e posso errar.
Isso em vários pontos das nossas vidas, isso acontece. Então o homem chegou num ponto, como está escrito aqui, Noa gerou 3 filhos, Shem, Ham e Afet. Né? Shem, Ham e Jafet. E corrompeu-se a terra diante de Deus e se encheu a terra de roubo. E Deus viu a terra e eis que estava corrompida, porque tinha corrompido toda criatura o seu caminho sobre a terra. Ao homem foi dado o direito e o dever de guardar a terra, de trabalhar a terra, de cuidar dela, que é a primeira coisa que o Senhor dá para Adão, é a obrigação de cuidar e trabalhar. Então, esse cuidar e esse trabalhar da terra se corrompeu. Toda aquela geração se corrompeu. Chega a ponto de, até na escritura cristã, se eu não me engano, no livro de Coríntios, Paulo fala que até os animais inverteram a sua posição de reprodução. Ou seja, seu relacionamento sexual foi invertido. E a terra se encheu de roubo. Roubar não é só tirar algo de alguém ou de algum lugar. Roubar é tirar o direito de alguém. Roubar é tirar o sonho de alguém. Roubar é inverter a função de legalidade. Ou seja, se tomar posse indevida. E o homem tomou posse indevido das coisas. Em vez de agir com modéstia, em vez de agir com honestidade, em vez de agir com recato, em vez de agir com estrutura familiar, em vez de agir com respeito, ele inverteu tudo. E olha que esse povo era vegetariano. Não se comia carne nesse momento. Então não pode nem falar que as pessoas eram nervosas ou agressivas porque comiam carne. Não, eram vegetarianas. Então é uma questão de caráter. Então nós temos aqui para nós uma mensagem muito séria. O caráter é independente daquilo que você se apropria do meio. Embora a forma que você se apropria do meio mostre o seu caráter. Então as propagandas de pacifismo não estão se você come ou deixa de comer qualquer coisa. Mas é como você come, como você adquire isso, como você trata esse meio. Qual o respeito que você tem esse meio. Tanto que lá na frente, dentro das leis noéticas, uma dessas leis é preservar a natureza. E o Eterno fala para Noa construir uma arca. Versículo 13. E disse Deus a Noé: o fim de toda criatura veio perante mim, porque se encheu a terra de roubo por causa deles, e eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faço para ti uma arca de madeira de cipreste, compartimentos farás na arca, e a untarás por dentro e por fora com betume. E assim que farás 300 cúbitos o comprimento da arca, 50 cúbitos sua largura, 30 cúbitos sua altura, uma janela farás para a arca, e com um cúbito a terminarás em cima. Nós já comentamos isso no ano passado, que essa janela, né, na verdade, é como que fosse um cristal. É uma reflexão de luz, algo fora do natural que foi feito ali. Ele fez uma janela, mas aqui é uma outra palavra, porque a palavra arca, né, como nós falamos, rateva, a arca, também tem a guimátria da palavra Deus, né, Elohim. Então essa própria arca representava a restrição de Deus, representava a pessoa de Deus. E como também quer dizer palavra, nós estamos falando que esta arca de Noé, a arca de Noé, de 300 e tantos cúbitos, é na verdade o próprio Deus, a própria palavra de Deus. Então aqui que eu peço para você abrir sua cabeça. Porque muitas pessoas ficam
imaginando como que couberam todos esses animais, porque dos animais limpos, né, do animal kasher, eram 7 de cada espécie, 7 casais de cada espécie. E do animal não limpo, né, que não é kasher, era uma de cada espécie, um casal de cada espécie. E não cabia nessa arca. Então nós temos aqui como que um portal, né? Muita especulação sobre como que couberam, isso tudo mais. Mas, na verdade, nós temos um portal espiritual aqui, onde realmente esses animais, esses seres todos, estavam dentro deste lugar que não os cabia, mas que cabia. Ficaram ali um ano, em paz, em tranquilidade, cheio de histórias, e saíram vivos, e se reproduziram e encheram toda a terra. Mas a mensagem principal é como cabe aquilo que não cabe dentro de algo que parece ser, mas na verdade é a própria essência de Deus. Então aí que nós temos que raciocinar. Né? Talvez para você que não está acostumado a essas elucubrações, né? Mas é como se dizer, aquele que tudo fez tem tudo dentro de si. Deus é de infinito em infinito. Hashem é de infinito em infinito. E toda a criação, todo esse espaço sideral, não só a parte física, como as partes espirituais, é um buraquinho assim dentro dele. Né, como nós explicamos na paraxá anterior. E ele aqui mostra que aos homens foi dado um livre-arbítrio, ou seja, a livre escolha, e essa geração citada aqui, exceto Noé, que com sua justiça pôde proteger a esposa, os filhos e as noras, né? Toda essa geração se corrompeu e se encheu de roubo, e se perdeu e foi eliminada. Nós não vamos ler a passagem toda, né? A paraxá toda. Mas eu quero te pedir que você leia. Leia e entenda por si só o que ela quer te dizer. Porque muitas vezes o eterno Deus ele fala individualmente para nós, no nosso coração. E a sequência de Bereshit, de fazer, ou seja, aquilo que o homem fez, ele acertou e ele errou. E os seus erros o levam a refazer. A presença de Deus na natureza, ou seja, na estrutura do mundo, na estrutura da vida, vamos falar assim, sempre faz o homem a raciocinar naquilo que ele está fazendo e levá-lo a se arrepender, ou seja, mudar de caminho e começar de novo, fazer certo. Por isso que é dito que a vida é sempre um recomeço. Porque aquilo que a gente faz bem, a gente busca melhorar ainda, e aquilo que a gente faz mal, a gente tem que anular e começar certo. E o homem foi dado essa obrigação. Isso é um chamado, isso é uma ordenança para nós, para cuidar e trabalhar. Tanto que o período em que Noa quer dizer descanso, em que Noa, sua família e toda essa criação separada descansa dentro da arca, ou seja, descansa dentro de Deus. O Senhor está consertando as coisas fora que o homem errou. Você vê que Deus destrói a terra. Ou seja, todos os animais, toda a criação, ela é anulada. Ela é cancelada por causa do erro do homem. E aí que nós temos que entender. No capítulo 8, versículo 15, 16,
o Senhor fala: Tsemin atevá atá vesterra. Sai sai da arca e tua mulher. Depois fala: e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, nós não podemos ficar escondidos dentro de Deus todo o tempo, porque nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para poder cuidar e trabalhar esse mundo. Tudo que Noa passou dentro da arca durante a tempestade, 6 meses chovendo, depois 6 meses a água baixando, 40 dias chovendo, 6 meses a água subindo e depois 6 meses a água baixando, esses 40 dentro dos primeiros 6 meses, mostrou um momento de purificação para tudo que está em volta. Por isso que é muito importante nos momentos difíceis que o mundo passa, por causa do erro dos governantes e das pessoas que têm autoridade, é muito importante que a gente se esconda dentro da arca, dentro de Deus, dentro da palavra dele. Ou seja, a palavra de Deus nos guarda. Então a prática dessa palavra nos guarda de todo o mal desse mundo. Que ela é uma arca. Mas depois que isso passa, nós temos que sair dentro da arca e fazer o que nos é proposto para fazer. Ou seja, fazer um mundo melhor. E dentro das 7 leis noéticas, está escrito em criar um tribunal de justiça. Ou seja, tribunais de justiça. E não de injustiça. Como nós vemos. Então é uma obrigação nossa de agir de forma a estruturar o mundo em justiça. Por isso que Noé andava com Deus, porque ele era um homem justo. Isha Sadik. Então não adianta, todas as civilizações, elas têm um momento de crescimento, chega num ponto e depois cai. E a grande maioria desapareceu. Por que desapareceu? Porque permitiram que o roubo tomasse conta das suas sociedades. O roubo da moral, a própria honestidade mesmo, o roubo da estrutura familiar. Isso é para alertar pelo mundo que nós estamos vivendo. Não só a questão política do Brasil, que a gente tem visto esses anos todos, mas no mundo inteiro. Por que você tem as profecias do Armagedon? Dessa guerra que vai se voltar contra Jerusalém. Isso pode tanto ser uma questão física, ou como pode ser uma questão generalizada espiritualmente. Porque Jerusalém representa Isha Sadik, ou seja, o homem justo. Jerusalém representa a casa da justiça. Então o mundo todo se volta contra a justiça e quer destruir a justiça. Só que ele não consegue. Todos os homens, por maior que seja a população mundial, não vai. Porque a estrutura de Deus, de Elohim, Hateva, de Deus na natureza, faz com que isso se estabeleça. E o homem não é superior a Deus. Não adianta, por mais poder que tenha, como no caso da Torre de Babel, eles tentaram construir algo que realmente os ia fazer ficar independente a Deus, ou seja, de chegar a Deus. Que o Senhor falou não. Ou seja, então o homem tem um poder inimaginável. Mas sempre vai ter, pela natureza, a restrição, Gevurá, vai ter o impedimento de fazer algo que vá contra a criação. Porque do nada Deus criou as coisas. Então, para você entender que se você quer ser feliz, se você quer viver em felicidade, ter paz,
A única forma é você estar dentro da arca, ou seja, dentro da palavra de Deus, dentro dos valores divinos, dos valores da Torá. É simples assim. Você pode falar que o mundo está cheio de corrupção, está cheio de corrupção. Basta olhar os noticiários. Mas isso vai passar, como passou em outros momentos. Só que está sendo sempre um ciclo. A sociedade cai e vem uma outra sociedade em cima dela que infelizmente é contra os seus valores e o oprime. Queda da civilização assíria, queda da civilização babilônica, queda da civilização grega, queda da civilização romana. E todas essas sequências que nós estamos falando aí de 2000 anos, veja, a vida do homem é muito curta. Nós falamos 5.783 anos da criação do homem. Você pode até falar, desculpe, que o homem foi criado da evolução. Não, nós estamos falando do homem como nós somos, daquilo que está colocado na Bíblia. Toda essa cronologia da Bíblia mostra as civilizações. Essas civilizações começam daí, de 5.500 anos atrás. Você não tem nada antes disso, nenhuma estrutura realmente significativa. E elas começam a ser significativas 4.000 anos atrás, ou seja, grandes cidades, como falado aqui de Nínive, das outras cidades perto daquela região ali do Iraque. Então todas as civilizações que dali se originam, elas não temos 4.000 anos. E foram 3.000 anos até chegar na chamada Idade das Trevas, que é a idade da Idade Média, onde toda a Europa se virou como que uma treva só. E foram 1.000 anos assim. Só que no Oriente o iluminismo prosperava. Depois se inverte, já no século XVI, século XV. Então, há uma balança no mundo. Há lugares em que o homem prospera porque tem valores verdadeiros, e há lugares que ele abaixa porque tem valores ruins. Esse, quando prospera demais, começa a ter valores maus. E aí a balança se alterna. Não quero que ser o grande conhecedor de tudo, mas só estou querendo te dar um exemplo de que se você agir certo, se você age de acordo com a palavra de Deus, se o que você tem que fazer é direcionado segundo as orientações da Torá, dos valores da Torá, você sempre vai prosperar. Não é milagre, é consequência. Atitude de retidão, que a gente chama de Gemilut HaHasidim, atitudes de bondade. Atitude de bondade não é só dar esmola na rua, ou dar seu dízimo. Não, é respeito com as pessoas, respeito nos seus negócios, respeito com a sua esposa, com o seu marido, respeito com seus filhos, respeito com seus pais, respeito com as pessoas mais velhas e com as pessoas mais novas. Ou seja, onde o meu direito para quando começa o direito do meu próximo. Onde eu não quero impingir um pensamento meu. Onde eu quero ter equilíbrio, entendimento. Porque se existe isso, não existe direita, não existe esquerda, não existe ideologia disso, marxismo, capitalismo, não existe nada disso. Existe direito humano. Existe respeito ao próximo. Existe um comércio honesto, equilibrado. Existem líderes que amam as pessoas que lideram e se entregam por elas. Então a estrutura do mundo não está ligada a ideologias, ela está ligada a valores. Porque muitas vezes as ideologias escondem vontades egoístas e pecaminosas, de domínio, de inversão de valores,
de utilizar os outros para poder se servir. Noah traz exatamente essa situação, onde nós nos escondemos de todo o caos que está dentro desse mundo, ou seja, dentro da arca, dentro da palavra de Deus. Mas nós temos que sair dessa palavra e trazer para as pessoas, ou seja, através das nossas atitudes e das nossas palavras também, o que é certo, já que nós praticamos aquilo que é certo, ou seja, aquilo que a Torá nos dá. Você que está estudando comigo, que tem visto esses vídeos desde o seu princípio, ou que já estudava antes, você sabe que todo o trabalho nosso é sobre questão do caráter. Porque toda a base da Torá, tudo isso aqui que foi colocado aqui em Gênesis, né, que nós estamos aqui em Noah, e foi feito em Bereshit, ou seja, em Gênesis anteriormente, isso é a base preparando para que você tenha caráter. Isso é a base mostrando que através dos valores que vão ser dados lá na frente, que na verdade eles já estão embutidos dentro de cada coisa aqui, né, esses mandamentos, esses mitzvot, são para que a gente tenha a vida e a tenha com abundância. E essa é a esperança. Aquele que pensa em ter um mundo de esquerda ou um mundo de direita, que está aí na moda hoje falar, né? Que é apenas falácia tudo isso, que só esconde o egoísmo das pessoas e a ignorância delas. Né? Tudo que eles falam não é o valor verdadeiro. Não é a terceira via, é a única via. A via da honestidade, a via da honradez, a via do respeito. Mas o respeito está ligado aos valores. Como que você pode respeitar alguém que quer o mal? Então o ponto não é respeitar qualquer que seja a opinião de outra pessoa, mas é ter respeito à opinião verdadeira, justa. Aí sim, independente de que seja questão política ou não. Mas é questão de ordem de moral verdadeira, de respeito à vida, de respeito ao direito de cada ser humano e de cada criação de Deus ter vida. E quando nós trabalhamos para que haja bênção, para que haja justiça, nós estamos criando felicidade. Porque a Torá em momento nenhum fala sobre felicidade. Fala sobre justiça. Mas a justiça em si traz a felicidade, traz a alegria. O Baal Shem Tov, Israel Ben Eliezer, final do século XVIII, né, ele fala que a alegria de enxergar as coisas independente de qualquer situação, muda a má estrutura. A alegria, ela traz um relacionamento dos mundos espirituais tremendo. Isso faz com que as coisas se consertem. E a tristeza é exatamente o contrário. A ira é exatamente o contrário. A agressividade é exatamente o contrário. Então, a inteligência de agir, de saber falar, de saber se pronunciar, de saber se relacionar, é que vai fazer diferença. Se nós somos não só educados, mas principalmente justos, sempre haverá confiança em nós, mesmo se você erra, porque não tem gente que não erra. Mas se você erra e você busca corrigir o seu erro, né, que é difícil, mas se você faz isso, você vai estar gerando justiça. E ter boa vontade, busca para poder reconciliar, para poder corrigir esses erros. Aí nós fazemos um mundo melhor. E a Hateva, a arca, a palavra, nos mostra exatamente isso. Esse momento de incubação que você busca conhecer a palavra de Deus, os valores de Deus, e depois sai dessa arca e vai trazer para o mundo algo que é verdadeiro.
E aí você vai contaminar tudo que está em sua volta e vai corrigir. Você pode trabalhar, você pode querer ficar rico, você pode fazer tudo, desde que você faça com honradez, desde que você faça com justiça, com respeito. Isso é o nosso chamado. Isso é cuidar e trabalhar. Que o eterno Deus possa nos abençoar nesse momento que nós passamos, nosso país passa, nós possamos ter atitudes verdadeiras, inteligentes, para poder corrigir o que está errado, independente de governo que a gente tenha. Se você faz a sua parte, eu faço a minha, é fazendo. Nenhum mau governante vai conseguir permanecer. E que Deus nos abençoe. Que o Eterno coloque dentro de nós essa palavra, coloque dentro de nós o entendimento verdadeiro de amor ao próximo, de respeito ao próximo. Porque se nós amarmos o próximo como nós nos amamos, né? Se nós queremos para o próximo aquilo que nós queremos de verdade para nós vamos fazer um mundo melhor. E se nós colocamos em prática esses mandamentos verdadeiros que nós vamos rever esse ano de novo, tenho certeza que o período do Mashiach vai vir tremendamente. Shalom Brahá. Por favor, curta, compartilhe, faça seu comentário. Se você não gosta, coloca que não gosta também e fala por quê. Vamos crescer juntos. É isso que interessa. Shalom Brahá.